hoje estou fora de pé, fora da zona de conforto. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do livro Nervo Óptico da Maria Gainza. Eu li este livro para o clube de leitura da Leia a Leia tem um clube de leitura que se chama O Próximo Capítulo e todos os meses eles põem 4 livros em votação e nós escolhemos um. Este não foi o livro que eu escolhi, confesso, mas resolvi lê-lo. Não vos mostro porque li em e-book, mas depois ponho a capa por aqui. E foi um livro que me surpreendeu, porque eu não conhecia nada da autora e não conhecia nada sobre o livro, eu e a minha mania de não ler sinopses, e o livro surpreendeu-me pela positiva. Este livro é um livro diferente, porque é um livro mais ou menos autobiográfico, acho eu. Portanto, a autora vai-nos contando momentos da sua vida, interligados com histórias de quadros e com histórias dos autores dos quadros, onde, na maior parte dos casos, os quadros não são conhecidos e os autores não são, assim, os mais famosos, tirando honrosas exceções, obviamente. Portanto, o que ela faz é falar da sua história de vida, daquela história que ela quer contar, sua ou de um amigo seu, mas uma história pessoal, e depois do quadro, ou projetar para o quadro aquilo que ela está a falar. Os quadros não são, na maior parte dos casos, de pintores muito conhecidos, até porque são, em muitos casos, pintores argentinos, mas isso apenas tornou para mim o livro mais interessante, porque fez com que eu fosse à procura do quadro para ver como é que ela poderia fazer a relação entre o quadro e a sua narrativa. E sobre esse ponto de vista eu demorei algum tempo a ler o livro, porque ela falava de um quadro, eu ia à procura do quadro, ia ver qual era o quadro e depois voltava ao livro para ver se aquela ligação para mim fazia sentido. Deixem que vos diga que este andar à procura de coisas é um tipo de leitura que a mim não me incomoda, porque eu acho que só enriquece o livro. E este diálogo entre o discurso narrativo e o discurso ficcional e o discurso pictórico é algo que eu gosto muito e é algo que me interessa enquanto forma de escrita de um livro. Nessa perspectiva, eu acho que o Nervo Óptico é, como o próprio nome já diz, e de certa forma até nos pode condicionar a leitura, um livro onde a visão é talvez o sentido mais importante. Se não, reparem, o livro chama-se O Nervo Óptico, a forma como nós lemos é através da visão e a própria observação dos quadros é através da visão. Portanto, sobre esse ponto de vista, se quiserem, eu acho que este livro está muito centrado na visão enquanto sentido e naquilo que a visão, seja ela uma visão através do desenho das letras, que acaba por ser um desenho, ou através do traço do pintor, nos pode levar a um sentimento e nos pode dar uma forma de sentir a realidade que nos é posta à frente. Eu queria vos salientar o facto de a autora diz logo no início do livro, se a memória não me falha, mas a frase é esta: o meu instinto de sobrevivência leva-me sempre aos museus. E portanto ela vê a arte como forma de sobrevivência e sobre a arte pictórica. E sobre esse ponto de vista eu achei também um pressuposto de partida muito importante, porque a verdade é que nos momentos mais dramáticos da minha vida ou nos momentos mais tristes da minha vida, os livros têm tido esta função de sobrevivência e o livro tem tido esta função de me transpor para outra realidade e me fazer evadir daquela que naquele momento me machuca. Não estou a falar desta evasão como uma falta de sentimento, antes pelo contrário, é o viver um outro sentimento que, sendo por interposta pessoa, nós temos a ilusão, e eu acentuo a palavra ilusão, de que não nos marca, não nos dói, não nos afeta. Nada mais errado, quer no livro, quer numa pintura, mas a verdade é que são formas de nós podermos, muitas vezes, sobreviver a acontecimentos que não podemos alterar e que não podemos controlar. Este livro é tanto mais interessante se pensarmos que, e esse dado também nos é dado pela autora, ela viajou pouco. Portanto, a visão que ela tem destes museus e destas obras é-lhe dada através do virtual.
E se pensarmos hoje que estamos fechados em casa e que achamos que o virtual nos afasta da realidade, é muito interessante verificar que a autora nos dá uma visão perfeitamente ao contrário. Ela tem imenso medo de viajar e, portanto, o sair da sua terra natal para ela é algo problemático, e nesse ponto de vista ela vive e ela vê as coisas através daquilo que o virtual lhe dá. E esse foi um fator que eu achei ainda mais interessante, tendo em conta os dias em que vivemos. Portanto, como veem, é um livro onde não há, se querem, uma história do princípio ao fim, ou seja, há histórias, há pedaços da vida dela que nos são dados, há histórias da vida dela que nos são dadas, e depois há a sua visão, ela que é crítica de arte, desta arte pictórica que chega até ela através de nomes que muitas vezes não são aqueles que nós estamos mais habituados a ouvir falar quando falamos de pintura, mas que são aqueles que naquele momento ela ligou com as suas histórias de vida e lhe disseram alguma coisa. Não sei se me fiz entender, não sei se vocês perceberam aquilo que eu senti com o livro, mas é quase como se o livro fosse aquelas mantas de retalhos, onde nós vamos cosendo os quadradinhos e depois construímos a manta toda e achamos que há algum padrão ou algum aspecto que unifica a manta sem sabermos precisar qual é. Foi a sensação que eu tive neste livro. É um livro 4 estrelas, é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, mais que não seja pela originalidade da construção, mais que não seja pelo diálogo entre as duas formas de arte e também pela forma brilhante como a escritora escreve e constrói o seu livro. Fica aqui a minha opinião, digam-me se leram, digam-me se gostaram, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!